Preparação do mundo para receber o Anticristo. O Anticristo é um dos 21 juízos que Deus derramará sobre os incrédulos porque eles não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Neste vídeo veremos como o inimigo preparou a mente humana para aceitar seu engano. Com esta revisão você será capaz de discernir diversas manobras satânicas e proteger-se delas. Como será revelado o filho da perdição? A Bíblia ensina que, após o arrebatamento da igreja, detalhado em Apocalipse 4 e 5, o Cordeiro abre o primeiro selo, que permite àquele que monta no cavalo branco, ou seja, o Anticristo, receber uma coroa e sair vitorioso e para vencer. Paulo adiciona mais detalhes, dizendo que a vinda desse tirano é pela eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Neste canal há 4 vídeos que explicam por que a mentira é a base da bruxaria. Sempre que alguém tenta influenciar a decisão de outra pessoa mentindo, está praticando bruxaria. Há algumas décadas, os mentirosos eram muito mal vistos e quando alguém era descoberto mentindo, chegava a sentir vergonha. Hoje, a sociedade considera normal mentir e muitas vezes as pessoas o fazem mesmo sem necessidade. Ou seja, o espírito de mentira aumentou muito a sua influência sobre o pensamento e comportamento humano. Isto é grave, uma vez que as pessoas já não discernem o perigo da mentira, que apodrecem toda a confiança e expõem todos ao engano mentiroso que é a base do governo do Anticristo. Conforme uma frase anônima, os agentes de Satanás estão convencidos que uma mentira bem crida é tão boa como a verdade. O inimigo vem preparando a humanidade para esse momento. Vejamos algumas de suas artimanhas. Preguiça mental. Em menos de meio século, o inimigo moldou a mente da sociedade estimulando a preguiça mental. Isto foi feito, substituindo a leitura de livros, o hábito de analisar, meditar sobre a mensagem e ser crítico, pela visualização de mensagens curtas, em formato de imagem. Essas imagens são apresentadas em uma sucessão muito rápida, o que não permite parar e analisar se o que eles querem que consumamos é realmente necessário ou benéfico. O contexto foi suprimido e as pessoas habituaram-se a aceitar ideias que moldaram o seu comportamento, sem questioná-las. Perda da capacidade de expressão. A preguiça mental levou as pessoas a mudarem o hábito de ler e analisar um bom livro, por pequenos vídeos supérfluos em rápida sucessão. Isso conduziu à perda de vocabulário em qualidade e quantidade. Isso é muito sério, pois são as palavras e seu uso adequado que nos permitem pensar e comunicar nossos pensamentos. É por isso que hoje as pessoas têm dificuldade em argumentar. Juntamente com a preguiça mental, a diminuição da capacidade de uso da linguagem fez com que fosse mais confortável adotar o pensamento único, imposto por aqueles que conceberam estas técnicas de engano. Como consequência, vejamos algumas práticas que causam grandes danos às relações humanas. Etiquetismo. Este costume consiste em etiquetar as pessoas, sem considerar sua forma de pensar ou seus argumentos. As pessoas são classificadas de acordo com os postulados do pensamento único, incutidos através da doutrinação em massa. Ad hominem. Esta prática é usada para tentar desacreditar a qualquer um que não comunga com o pensamento único politicamente correto. Quando o adepto do pensamento único não consegue rebater uma argumentação, ele passa a atacar o outro, usando termos de ofensas pessoais ou acusando-o de coisas que a pessoa não fez. Pós-verdade. A dissonância cognitiva a miúdo leva a pessoa a preferir a pós-verdade. Suas consequências foram detalhadas num vídeo deste canal e essa atitude ameaça diretamente a salvação eterna da pessoa, entre outras coisas. Preferir a pós-verdade em vez da verdade consiste em não ter interesse em descobrir a verdade, mas escolher viver de forma politicamente correta. Se você ainda não assistiu ao vídeo, recomendamos que o faça. Pensamento único. Os manipuladores do pensamento de massa propagam agressivamente certas ideias, que são transmitidas em cápsulas de pensamento. Essas ideias apelam aos sentimentos e ignoram os fatos, a justiça, a ciência, etc. As ideias são simplificadas para que qualquer um sem capacidade de pensar possa adotá-las e repeti-las. Tudo é transmitido reiteradamente, sem contexto nem tempo para analisar e meditar. Lembremos que, para que a manipulação funcione, não importa se algo é verdade ou mentira, importa que as pessoas acreditem. A forma como pensamos é a forma como agimos e Paulo alertou-nos para não adotarmos o pensamento deste mundo. Sem um bom fundamento bíblico, somos presas fáceis do engano satânico, cujo propósito é matar, roubar e destruir. INCSOC. O livro de George Orwell, intitulado 1984, fala sobre INCSOC, que significa inglês social. Consiste em uma combinação de palavras que expressam um conceito.
Por exemplo, crime é pensar para o crime de pensar diferente do que é permitido ou imposto pelo governo. Isto é muito prejudicial porque limita a capacidade de pensar. Por exemplo, em países de clima quente, referimos-nos à neve e todos sabem o que é. Em países mais frios, como a Escandinávia, existem 180 palavras para se referir à neve. Eles precisam ser exatos sobre o tipo de neve que enfrentarão se tiverem que sair de casa. Se uma pessoa não conhece essas palavras e distinções, terá problemas para morar lá. Os jovens hoje utilizam muito a comunicação com palavras contraídas e por isso não têm capacidade de expressar ideias um pouco mais elaboradas, além de não conhecerem as regras de ortografia e gramática. Isso também leva à preguiça de ler um texto à moda antiga, aproveitando as nuances das palavras. Em essência, quando faltam palavras, você não consegue pensar. Essa é a ideia do só que seu uso vem crescendo hoje na sociedade. A relatividade e suas irmãs gêmeas. Tudo é relativo. Muitas vezes, quando alguém faz uma afirmação categórica, o outro responde, isso é relativo. Claro que às vezes as coisas são relativas, mas esta frase é usada para derrubar todos os argumentos que sustentam uma ideia incômoda. Dizer que tudo é relativo é uma manobra para tentar desqualificar a verdade que confronta o pensamento único. Sua verdade e minha verdade. Outra dessas frases é aquela que afirma que existe a sua verdade e a minha verdade. Essa é outra falácia. A verdade é única, verificável e imutável. Algo é verdade ou é mentira. Não existem verdades adaptadas a cada pessoa. Por exemplo, mentira é extremamente prejudicial às relações humanas porque mina a confiança. Uma vez quebrada a confiança, ela nunca será restaurada ao seu nível original. Portanto, o fato de mentir ser prejudicial é uma verdade absoluta. Isso não é verdade para algumas pessoas e para outras não. É uma verdade universal e é por isso que a mentira deve ser combatida como a praga que é. Todas as ideias são válidas. Essa afirmação é muito destrutiva porque, ao impor esse pensamento, as pessoas que se enfrentam a uma ideia daninha se sentem mal se a questionam. Um exemplo, hoje em dia, em países com governos progressistas, como a Espanha, foi imposta a ideia de que todos têm direito a uma casa e que, portanto, quem não a tem pode invadir a propriedade alheia. Além disso, os proprietários dos imóveis invadidos são obrigados a custear os gastos de luz, água e impostos do invasor. Isso abriu caminho para que muitos criminosos invadissem impunemente as propriedades de pessoas que se esforçaram para comprá-las. Quanto às pessoas que não têm moradia, o governo deveria analisar por que não a têm e encontrar os meios para que, com o seu esforço, possam adquiri-la com dignidade. A insegurança gerada pelo governo aos proprietários tem feito com que eles não aluguem suas casas, por medo de que sejam invadidas e eles tenham que suportar gastos altíssimos para recuperá-las e restaurá-las, já que os ocupantes costumam destruí-las. O resultado desta ideia do direito à moradia à custa de proprietários particulares foi considerado válido e provocou um aumento tão grande dos aluguéis que geraram muitas outras situações complicadas. Outro exemplo do que acontece quando aceitamos qualquer ideia como válida. Nos Estados Unidos os satanistas se oferecem para cobrir as despesas médicas das mulheres que permitem a realização de um ritual satânico antes de assassinar o bebê indefeso. Essa é uma ideia válida e respeitável? Uma sociedade que não respeita os inocentes indefesos, autodestrói-se pela sua própria insensatez e pecado e é aniquilada, como está acontecendo com os países europeus progressistas. Esses exemplos nos mostram que nem todas as ideias são válidas e respeitáveis. A sociedade deve ter princípios justos que sejam igualmente aplicados a todos. A partir daí geram-se ideias para solucionar os problemas. Mas aquelas que não se sujeitam aos princípios estabelecidos devem ser reconhecidas como prejudiciais e rejeitadas. Esses princípios devem ser justos e imparciais. O que acontece é que a palavra de Deus, que é essa lei justa e equitativa, foi eliminada e pessoas corruptas, motivadas por interesses espúrios, tomaram o poder para estabelecer leis destrutivas. Continue prestando atenção e veja quanto esforço Satanás tem investido para levar você e os seus à condenação eterna. Censura e autocensura. A partir do evento global de demonstração de poder da nova ordem mundial em 2020, estabeleceu-se uma censura feroz e crescente contra todas as evidências científicas e debates que expuseram as mentiras que foram contadas à humanidade. Depois surgiu a autocensura, já que aqueles que controlam os meios de manipulação de massas fecharam qualquer canal de quem propagasse a verdade. Com isso, aqueles que divulgam a verdade tiveram que parar de dizer muitas coisas por medo de que o canal que lhes permitia ter alguma voz fosse fechado. Esta é uma característica importante da quarta besta descrita por Daniel.
A censura é muito prejudicial, pois protege as mentiras que levam milhões de pessoas a fazer coisas que as levam à morte. Ao não permitirem a circulação de informações científicas verdadeiras e a realização de debates bem argumentados e informados, os genocidas conseguem que muitos não tenham acesso à verdade e aceitem ser cobaias de psicopatas sem escrúpulos, ávidos por ganhar cada vez mais dinheiro à custa de vidas. Portanto, a censura e a autocensura são armas letais e silenciosas. Cancelamento social. Como resultado da censura, surgiu o cancelamento social, que é a anulação da capacidade de comunicação de quem não apoia o pensamento único, imposto por um regime tirânico e psicopata. Este cancelamento consiste no bloqueio, anulação de contas em redes sociais, etc., conduzindo a situações mais graves, como no caso de uma mulher grávida de 6 meses na Austrália, que foi algemada em frente da sua família e levada para a prisão por um comentário que ela postou em uma rede social. A mesma rede social cujo principal acionista acaba de admitir ao mundo que realmente manipulou a informação e censurou a verdade. Aliás, este indivíduo não demonstrou o menor arrependimento pelas vidas que foram devastadas por ele ter escondido a verdade, mas sim lamenta o dinheiro que lhe custou a imposição do governo. Na Inglaterra estão encarcerando pessoas por comentários nas redes sociais, postados anos antes da lei ser imposta. Se você leu o livro 1984, lembrará que o autor fala sobre o Ministério da Verdade e o crime que foi chamado de crime pensar. Futilidade ao mais alto nível. Outra forma de anular a capacidade de pensamento das pessoas é a forma como são configuradas as redes sociais. Embora possam ser uma boa ferramenta de comunicação, por outro lado, são uma ferramenta poderosa para manipular as massas. Nelas gera-se uma ansiedade em conseguir curtidas e seguidores. Algumas pessoas até perderam a vida cometendo imprudências para se superarem e conseguir mais curtidas e mais seguidores. Na grande maioria das vezes, essas curtidas e seguidores não significam absolutamente nada, nem servem para nada à pessoa, a não ser alguns momentos de adrenalina para o seu ego. Por outro lado, muitos ficam deprimidos se perdem seguidores ou têm menos curtidas. Outra faceta das redes sociais é que as pessoas tentam dar uma imagem do que não são, para pessoas que não se importam com elas. Nesse mundo de mentira, incentiva-se a pose, a superficialidade, imagens alteradas por programas de processamento de fotos, etc. Existem também páginas web que disponibilizam imagens com frases para que o usuário só precise copiá-las e publicá-las em sua rede social, ao invés de tentar pensar e compartilhar algo que a própria pessoa tenha gerado. A supersaturação de mensagens vazias de qualquer utilidade é tal que as pessoas vivem imersas nessas redes, perdem muito tempo e acabam ficando tão alienadas que deixam de interagir com as pessoas que têm fisicamente ao seu redor. Redes sociais como armas militares. Todas as redes sociais, e especialmente aquelas consideradas livres de censura, estão infiltradas pelos serviços de inteligência da nova ordem mundial. Eles observam e coletam as ideias que as pessoas expressam. Isso serve para que, quando forem puxar a rede, saibam quem vai para um lado e quem vai para o outro, quais são dóceis e quais podem ser um problema para a paz e segurança do governo do anticristo. Esses agentes também disseminam ideias como se fossem pessoas comuns. Com isso provocam as massas de seguidores a expressarem suas ideias. Também difundem notícias falsas para medir as respostas a um determinado assunto, ou para que outros canais as reproduzam, gerando certas expectativas ou reações nos seguidores desse canal. Também o utilizam para posteriormente mostrar a falsidade da notícia e desacreditar o canal. Um problema hoje, para quem gerencia canais, é a velocidade com que as coisas acontecem. Acontecem tantas coisas relevantes ao mesmo tempo, que ninguém consegue contrastar as notícias e verificar tudo o que a seguir reenviam. Por isso as mentiras se multiplicam indefinidamente e levam as pessoas a tomar decisões que às vezes lhes trazem consequências muito negativas. Às vezes, os criadores de canais medíocres criam avatares que intervêm em seus chats com mensagens provocativas e ofensivas para movimentar o canal. Mídia tradicional. Os meios de comunicação tradicionais, como jornais, revistas, televisão e rádio, estão hoje totalmente desacreditados, porque as pessoas viram que se venderam aos governos. Seu público está diminuindo em ritmo vertiginoso, principalmente depois de 2020, quando se viu sua colaboração com a tirania imposta ao mundo. Estes profissionais da mentira, prostituídos ao serviço do sistema, vivem à custa dos impostos dos cidadãos, que são usados por fantoches que governam ao serviço dos poderosos.
Embora sua influência esteja diminuindo, eles ainda têm uma grande capacidade de impacto, especialmente sobre os idosos que não utilizam a internet e portanto não têm uma fonte de informação mais confiável. A prática de comprar os meios de comunicação estendeu-se às redes sociais, onde alguns comunicadores que têm muitos seguidores, venderam-se ao sistema e mentem a favor dos interesses daqueles que usam os impostos dos cidadãos para se manterem no poder. Modelos e atores. As indústrias do cinema e da moda há muito que usam modelos e atores para moldar o comportamento humano, incutindo ideias corrompidas. Essas pessoas ganham num dia o que um trabalhador honesto ganha em meses. As passarelas são usadas para levar as pessoas a aceitarem agendas de perversão, por exemplo, fazendo um homem desfilar como se fosse uma mulher. A androginia é muito promovida nesses meios, pois há um interesse muito grande entre os globalistas em promover o sexo sem reprodução e a reprodução sem sexo. Não importa que as pessoas não usem aquelas roupas que as modelos exibem. É importante quebrar psicologicamente as barreiras do absurdo para que as pessoas percam o referencial do que é elegante, de bom gosto e adequado. Através deste mundo também são estimulados certos comportamentos que levam muitos ao suicídio, à bulimia e à anorexia, por acreditarem que esses modelos são como aparecem nos desfiles. Falando em moda, você sabe qual é o segredo da Victoria's Secret? Vejamos um exemplo do cinema e da TV. Cada vez mais, quase todos os filmes e séries nos mostram explicitamente a violência e a sensualidade. É praticamente impossível ver um filme livre desse tipo de conteúdo, que brutaliza e desensibiliza. A sensualidade vulgariza um presente maravilhoso que Deus deu aos casais, o sexo como produto do amor. As séries tratam quase inteiramente de profissões relacionadas às forças do Estado. Embora teoricamente existam para manter a ordem e o respeito à lei, nestas séries se mostram corruptos, sem convívio familiar, promíscuos entre si. São arrogantes e os protagonistas invariavelmente infringem as leis e abusam da autoridade que o uniforme confere. Os únicos apresentados como personagens gentis, inteligentes e sempre amigáveis, são aqueles que fazem sexo com pessoas do seu gênero ou de minorias raciais. Quando um dos personagens se casa, depois de 2 ou 3 capítulos, se divorcia, de preferência porque se envolveu fisicamente com alguém do trabalho. As séries também são um ninho de perversão, pois impulsionam constantemente essas agendas destrutivas de comportamento abominável. A maioria tem uma mulher como protagonista e líder de toda a equipe, a qual se dedica a humilhar constantemente todos os homens. Os casos discutidos costumam colocar os debates na mesa como uma janela de Overton. Apresentam situações em que levam o público a querer que uma pessoa aborte, traia o seu cônjuge ou que um criminoso saia impune. Por exemplo, existe uma plataforma que tem mais de 300 milhões de assinantes, que é especial e diabolicamente hábil em levar seus seguidores a desejar que o bandido consiga o que quer. Por certo, você é assinante dessa plataforma e costuma dedicar algum tempo à sua doutrinação? Influenciadores e algoritmos. Todos sabemos que através de algoritmos as redes sociais controlam quais postagens serão mais ou menos vistas. A partir de 2020, tornou-se muito evidente o poder que as redes sociais têm para esconder a verdade e promover mentiras. Dependendo de como esses algoritmos são programados, é possível influenciar muito as decisões das massas. Agora faça uma experiência e pesquise, em qualquer rede social, quem são os influenciadores que têm mais seguidores. Depois repare em quais ideias eles promovem. Veja então o número de seguidores que tem aqueles que produzem conteúdos que alertam as pessoas para o engano e promovem a palavra de Deus. Não me refiro a celebridades evangélicas que se autopromovem, mas aquelas que apontam para Cristo, que é o único que pode salvar o homem. Armas silenciosas para guerras tranquilas. Neste ponto enfatizamos que se você ainda não leu o documento denominado Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, faça-o e entenderá melhor por que e como acontece tudo isso que estamos contando. Você pode baixar o PDF gratuitamente. Este documento vem da esfera militar dos Estados Unidos e é datado de maio de 1979. Quando se lê este tipo de documento e se compara com a realidade, vê-se que aqueles que alertam sobre essas coisas, não são teóricos da conspiração, mas sim que estão denunciando as obras do inimigo, desenvolvidas para impor o governo do anticristo. Compreender esses esquemas ajuda principalmente a 2 coisas. 1. Discernir o mal e evitá-lo. 2. Fortalecer a fé e aumentar a gratidão ao nosso Redentor Jesus Cristo por nos ter libertado de tamanho mal. Últimas considerações. Por fim, destacar que este canal se chama Discernir, pois sua missão é ajudar quem acompanha as publicações a discernir as obras do inimigo, sempre à luz da Bíblia, que é a lâmpada para nossos pés.
Neste vídeo foram comentadas algumas técnicas que o inimigo da humanidade tem utilizado para que o ser humano entregue o controle de sua mente ao anticristo, aceitando sua tirania e engano. Neste canal sempre será enfatizada a importância do livre-arbítrio que Deus deu ao homem e que o inimigo quer neutralizar. Se o indivíduo não tiver condições de pensar, analisar, meditar e tomar decisões, será muito mais fácil conduzi-lo à condenação eterna. Há uma razão pela qual o Senhor Jesus disse que se conhecermos a verdade, ela nos libertará. Por outro lado, o engano aprisiona e Isaías diz que Satanás nunca abre a porta da prisão aos seus cativos. A Bíblia revela a essência da guerra espiritual e como realizá-la, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para sujeitar-se a Deus é necessário ler e estudar constantemente sua palavra. Para resistir ao diabo, é necessário colocar a fé em Deus, crer nele e rejeitar o pecado. Esperamos que você tenha achado essas considerações interessantes e que elas o ajudem a melhorar seu discernimento nestes tempos tão perigosos. Compartilhe com seus contatos para que eles também sejam avisados e sejam salvos. Deixe seu comentário abaixo dizendo se este vídeo te edificou, se te adicionou algo importante ou você não gostou pelo que for. Estamos interessados em saber o que abençoa ou interessa a nossa audiência. Devido à crescente censura, publicamos materiais relacionados com assuntos sensíveis via e-mail. Em Telegram publicamos notícias cotidianas, relacionadas com o fim dos tempos. Se você gostou deste material, pedimos que nos ajude a promovê-lo, inscrevendo-se, curtindo e, acima de tudo, compartilhando em suas redes de contatos.